Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Adriano, sou professor de arte, tá? Sou arte educador e agora nós vamos para a terceira e última videoaula que vai tratar sobre a arte clássica grega. Eu já adianto para vocês que na primeira videoaula nós vimos a introdução com alguns fatos interessantes sobre a cultura clássica grega, sobre a civilização mais exatamente. No segundo vídeo, a segunda videoaula tratou sobre as manifestações artísticas, mais exatamente a escultura, a pintura e a arquitetura. E agora nós vamos falar de um tema que simplesmente é fascinante esse tema, que são os deuses gregos. Quem que não gosta de falar sobre o panteão grego, sobre a mitologia grega? É muito interessante, é muito fascinante, mexe muito com o nosso imaginário, já evoca aí várias ideias, enfim, né? Então, essa vai ser uma videoaula muito bacana, tá? Muito legal. E fiquem comigo aí que a gente vai ver esse conteúdo de uma forma bem lúdica e bem interessante, tá bom? Então, uma boa aula a todos. E vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, nós falaremos sobre os deuses da mitologia grega, ou seja, sobre o panteão grego mais exatamente, tá? Esses deuses gregos que nós sabemos que eram cultuados pelos antigos habitantes da Grécia, tá lá na antiguidade, eles eram apresentados sob a forma humana e simbolizavam aí todos os anseios, os temores humanos. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar, o vento, etc. Os deuses se comportavam até como criaturas humanas, ou seja, eles tinham emoções, sentimentos, assim como nós mortais. Eles tinham ciúme, tinham inveja, tinham amor, enfim. Eles eram imortais e estavam dispostos numa hierarquia que nem nós veremos aqui mais adiante. Ok para vocês, tá? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos compreender então um pouco sobre o surgimento do universo por meio da mitologia grega. Volto lá na primeira aula que nós vimos o que é mito. Mitos são as narrativas orais, aquelas histórias orais que eram contadas ali entre as pessoas e que foram atravessando o tempo aí e chegando até nós aqui nos dias de hoje. E aqui estamos nós hoje falando sobre a mitologia grega, tá bom? Então esse é um tema muito bacana, fiquem comigo aí que nós vamos falar muito sobre esse tema e é um tema muito gostoso de se falar. Bom, iniciando aí, nós vamos contar, na verdade, a história da mitologia grega. Na mitologia grega, nós sabemos que Zeus era o governante do mundo e que Zeus habitava o Monte Olimpo, onde ele residia com outros deuses. Seu pai, Cronos, se vocês quiserem, tá? Pesquisem quem era Cronos. Cronos está relacionado ao tempo, tá? Cronos, cronologia. Tinha o hábito de devorar, ou seja, ele tinha o hábito de comer os filhos após o nascimento. Olha que coisa muito doida. Até nessa pintura do Francisco de Goya, que eu coloquei para vocês, essa figura horrenda, mostra o Cronos ou Saturno, né? Na mitologia romana, devorando um de seus filhos. E o Goya mostrou essa parte assim de uma forma bem horrenda, bem horripilante mesmo. O Cronos, ele, para quem não sabe, era um titã, tá? Se vocês quiserem pesquisar sobre os titãs, deem uma procuradinha aí que é bem legal para você entender essa hierarquia na mitologia grega. E dando continuidade, tá, na história da mitologia grega, para evitar que Zeus, o sexto filho de Reia, né, fosse devorado, a mãe ela esconde o bebê, tá, enganando o marido com uma pedra, dando uma pedra ao invés da criança. Então até eu peguei algumas imagens aí do jogo God of War, que mostra de uma forma bem bacana esse trecho da história da mitologia grega, onde os titãs, né, o Cronos, que era esse ser imenso, gigantesco, devora o próprio filho, tá?
Isso porque Cronos, ele regia o tempo, tá? E aí, logicamente, que ele conseguia controlar o tempo ali para os deuses, para que eles não se tornassem adultos, né? E, logicamente, não o destronassem. Bom, dando continuidade, já adulto, Zeus deu uma poção mágica para o pai, obrigando-o a vomitar todos os filhos devorados. Detalhe, já na fase adulta. Os irmãos se uniram e destituíram Cronos do poder, ou seja, destronaram o pai, conquistando assim a autoridade sobre o mundo. Então, após a queda de Cronos, Zeus se torna o novo Deus, o novo governante do mundo. E é legal quando você pesquisa isso, porque tem até, digamos, aí uma maldição na mitologia grega que diz que sempre o filho destronaria o pai, ou seja, o pai perderia o poder do mundo sempre para o filho. É uma maldição aí que, se você pesquisar, praticamente percorre todas as histórias da mitologia grega em relação aos deuses. Bom, você sabe o que é um panteão? Eu falei desde o início para vocês aqui que nós falaríamos sobre o panteão grego, mas o que é um panteão? Se você nunca ouviu falar sobre essa palavra, vamos adicionar ela ao nosso vocabulário, né? Ao nosso dicionário pessoal e entender o que ela significa. Bom, primeiramente, quando a gente estuda uma determinada religião, nós estamos estudando o panteão dessa religião, porque o panteão representa o conjunto de deuses de uma determinada religião. Pan significa todos, Theos significa deuses, ou seja, todos os deuses de uma determinada religião, que é o que nós estamos fazendo aqui agora com o panteão grego. Mas será que é só o panteão grego que tem esse conjunto de deuses? Lembrando que nós estamos falando de culturas politeístas. Olha lá, panteão então é o conjunto de deuses e das figuras públicas ou importantes de determinada cultura, como a cultura grega antiga, que é a civilização antiga que nós estamos estudando nessa última videoaula. Veja lá, por exemplo, alguns panteões que eu coloquei para vocês entenderem aqui como era essa questão do politeísmo nessas civilizações. Bom, se nós pegarmos, por exemplo, aqui a civilização nórdica, né? Nós teremos vários deuses, como por exemplo Loki, que é o deus da mentira, o Odin, que é praticamente conhecido como pai de todos. Nós temos o Thor, nós temos Balder, Freya, enfim, nós temos aí todo um panteão dos deuses nórdicos. E da mesma forma, vai acontecer com outras culturas. Quem já assistiu, por exemplo, os filmes do Thor lá da Marvel, viu, né, que na verdade esses deuses aparecem nessas narrativas, nessas histórias e fazem parte de uma mitologia também, ou seja, daquelas narrativas orais de deuses, heróis e tudo mais. Bom, por exemplo, nós temos o panteão egípcio, onde nós temos deuses como, por exemplo, Osíris, Ísis, Horus, Hathor, Anubis, Sete, enfim, vários outros deuses aí que vão fazer parte desse panteão. E quando você pesquisa o panteão dos deuses egípcios, você vai ver que, na verdade, tem uma similaridade enorme com a história dos deuses gregos. Por quê? Porque são histórias que foram passadas aí com o tempo, elas foram evoluindo e se tornaram o que se tornaram. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de vários e vários deuses do panteão egípcio. Por exemplo, Osíris, o deus da vida após a morte, Ísis, deusa da maternidade, da mágica, da fertilidade, Horus, o famoso olho de Horus que tudo vê, né? Deus do céu, da vingança, Ra, o deus sol, Anubis, o protetor dos mortos, do embalsamento, que é o processo de mumificação. Bom, e aí também, se você já assistiu filmes como, por exemplo, Deuses do Egito, que é um filme excelente, um filme ótimo, baseado na cultura egípcia, você vai ver sobre esses deuses, né? Lá nós temos
Temos o Horus, temos o Sete, temos a Hathor, a deusa do amor, e vários outros deuses que aparecem nessa produção cinematográfica que mostrou muito bem o panteão grego. O filme A Múmia também, né, relacionado à mitologia egípcia. Bom, e agora voltando lá ao panteão dos deuses gregos. Você conhece algum deus grego? Tem muitos, né? Esses deuses, é interessante nós colocarmos aqui que alguns principais, eu não coloquei todos, tá? Porque são muitos deuses. Eu peguei os principais aí, mas se você tiver curiosidade também, dá uma pesquisada que você encontra muitas informações sobre eles. Bom, vamos lá então. Aqui nós vamos falar um pouquinho essa imagem, eu peguei essa imagem para mostrar para vocês um pouquinho da árvore genealógica dos deuses, tá bom? Lógico, né? Um pouco idealizada em cada momento aí. Aqui fala qual a origem dos deuses gregos. Assim como na série de TV, na mitologia grega, todos são parte de uma grande família. O caos que gerou os deuses primordiais, e desses nasceram os titãs, que eram os donos do mundo, tá? Até virem os olímpicos, que eram os deuses, aquele trio de irmãos, Zeus, Hades e Poseidon, que eram os principais, tá? Então essa árvore genealógica aí mostra muito bem de onde que vieram todas essas personalidades, todas essas personagens que a gente fica assim tão animado em falar sobre eles, porque são narrativas incríveis, né, que chamam muita atenção de todo mundo. Bom, então vamos lá. Nós vamos iniciar pelo Zeus. Zeus era o deus de todos os deuses. Lembrando que há várias representações desses deuses. Então nós encontramos, por exemplo, aqui o Zeus representado, idealizado pelo God of War, aquele jogo de videogame do PlayStation, que utiliza a cultura grega antiga aí como base para o seu jogo, tá? E o Zeus é representado dessa forma. Olha só para vocês verem, por exemplo, como que, voltando lá na questão das manifestações artísticas, na escultura, por exemplo, eu até falei para vocês que mesmo se a personagem fosse velha, ela era representada de uma forma bela e harmoniosa, como se fosse de um deus. Olha como Zeus é representado, mesmo com esse aspecto, o rosto, né, de velho, mas com o corpo praticamente jovem, né, forte, harmonioso, proporcional. Bom, dando continuidade aí aos deuses, agora nós vamos falar, se você jogou essa parte aqui, eu infelizmente não joguei o 3, queria jogar, mas eu não tenho esse PlayStation, tá? Você viu aí o Kraken, demais, demais esse jogo. Quem já jogou sabe do que eu estou falando, inclusive tem os vídeos no YouTube e você consegue assistir, tá? Bom, aquele que apareceu lá atrás, e esse também dentro aí da franquia do God of War, representa o Poseidon. Poseidon seria o deus dos mares, dos terremotos, enfim. Até se você pesquisar mais sobre Poseidon, é legal você ler sobre o mito da Medusa, né? Toda a tragédia que o Poseidon causa a Medusa. Então, vamos lá. Aqui também é mais uma representação, tá? Da franquia, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, em que o Poseidon, ele vai ser aí o vilão principal de uma das últimas, da penúltima saga, mais exatamente. Então vejam que a imagem, né, esses deuses, eles são idealizados aí de acordo com cada um com o que cada um imagina, ok? Bom, aqui, por exemplo, é mais uma imagem de um outro deus, que eu não sei se vocês sabem quem seria, tá? Esse deus da mitologia grega, e aí, já descobriram? Esse é do Lost Canvas, eu não sei se vocês já assistiram, mas indico muito que vocês assistam. Até vou colocar um card aqui em cima para vocês conhecerem essa franquia, que também é muito boa e vai retratar a cultura grega antiga. Bom, deus do submundo, Hades. Esse é o Hades, o deus do mundo dos mortos, né? E eu chamo a atenção aqui que o Hades é representado de uma forma diferente dos outros deuses nessa franquia. Ele, assim, é um ser bizarro, feio, né? Não tem aquela representação toda bela e harmoniosa
que a cultura grega geralmente traz. Mas provavelmente isso devido à sua definição dentro dessa árvore genealógica, que no caso o deus dos submundos ele teria aí uma aparência um pouco diferenciada dos demais deuses. Tá? Esse desenho também é muito legal. Se você já assistiu o Hércules, é um desenho que eu assisti na minha infância, eu gostava muito, tá? O Hades era o vilão principal da história, que estava sempre tentando ali dificultar a vida do Hércules. E aí, se você jogou God of War, o primeiro jogo do PlayStation, que se eu não me engano é de 2005, provavelmente você chegou a lutar contra o Ares, o deus da guerra, no final do jogo. Ele era o vilão principal, né? Aquele que engana o Kratos para que ele mate a família dele, enfim, né? No final, o Kratos acaba derrotando o Ares, mas é bem difícil essa parte, tá? Sofre bastante, pelo menos eu sofri. Mas o Ares ele aparece no primeiro jogo, aí ele já é retratado dessa forma, tá? Como o deus da guerra. Atena! E se você já ouviu esse grito, com certeza você sabe de que deusa nós estamos falando. A deusa Atenas, a deusa Palas Atenas, que ela aparece em muitas franquias, inclusive no God of War, no anime do Lost Canvas e várias outras narrativas aí bem contemporâneas. Bom, a deusa Atena, representada dessa forma no jogo God of War, ela é a deusa da guerra, da sabedoria, a deusa da justiça. Aqui é uma representação, por exemplo, de como ela é retratada no mangá pelos japoneses. Lembram-se? Eu falei para vocês que a imagem, como esse deus é retratado, vai depender muito do imaginário de quem está construindo essa imagem. Afinal, se cada um imaginar aí um rosto, uma imagem para um deus desses, quando nós falamos, cada um pensaria numa figura diferente, até porque são narrativas orais, são histórias que foram contadas lá pelos antigos, que chegaram até aqui e que a gente sabe muito bem que são, na verdade, criações do imaginário dos gregos antigos. E até é interessante, eu coloquei para vocês aqui, a Citroën, por exemplo, quando ela lançou o C4 Palas, ela se inspirou na deusa Atenas, ou seja, na Palas Atenas, para estar criando até um automóvel. Então, olha só para vocês verem aí como que a cultura grega ela é aproveitada em vários campos, vários setores. Bem interessante, né? Se você até pesquisar aí a questão da Nike, a deusa da vitória, que está sempre ali na mão dela, sabe? E também as representações da deusa Atenas, você perceberá muitas similaridades aí com esse automóvel. E se você já viu essa figura, nós estamos falando do Afrodite, mas não é exatamente essa personagem, tá? Não é o Afrodite, nós vamos falar da Afrodite. E quem que é Afrodite? Afrodite, na mitologia grega, é a deusa do amor e a deusa da beleza, tá? E que, logicamente, deu nome àquela personagem, né, por se achar o mais belo entre todos os 12 signos ali. Como eu disse para vocês, tá? Se achava o mais belo entre os 12. Bom, vamos prosseguir aqui então falando agora sobre o Apolo. Apolo seria o deus da luz, o deus Sol, tá? Também é muito bem representado na franquia aí do God of War. A Perséfone, rainha do submundo, sequestrada por Hades. Inclusive, vou até deixar um card aqui para vocês conhecerem mais sobre a Perséfone, o mito o rapto de Perséfone. Muito bacana, muito legal. Ela é raptada por Hades, levada para o submundo e ela se torna a rainha do mundo dos mortos. Também aparece nessa franquia lutando contra a personagem principal. Bom, e como eu peguei essa franquia para estar mostrando para vocês um pouco sobre a mitologia grega, eu peguei a personagem principal, tá? O Kratos, que ele inicia
Logo, o jogo 1 tiveram várias e várias jogos, vários e vários jogos dessa franquia inspirados nessa personagem. Inclusive, se eu não me engano, o jogo 4 é sobre a mitologia nórdica, que já muda do foco da mitologia grega para a nórdica, tá? Mas no início aí ele seria um semideus, tá? E no final do primeiro jogo, ele acaba derrotando o Ares, assumindo o posto de deus da guerra. Portanto, ele se torna um deus. Deus de quê? Porque depois também ele renuncia e aí tem toda uma caminhada e tudo mais. Eu falo para vocês desse jogo porque ele retrata muito bem a, a cultura clássica, a cultura grega antiga. E ele é um ótimo parâmetro para nos situarmos dentro desse contexto. Tudo bem? Bom, então vamos adiante. Qual era a necessidade dos gregos acreditarem nesse panteão? Ou seja, por que eles acreditavam em todo esse conjunto de deuses? Tá? Qual que era a necessidade? Sei lá, pensa aí o que nós vimos lá na primeira aula. Explicar os fenômenos da natureza, explicar o surgimento do universo, os grandes feitos dos heróis, explicar aquilo que cientificamente ainda não podia ser explicado? Bom, isso é só você voltar lá na primeira aula e aí você vai entender melhor essa parte aí dessa necessidade da existência de um panteão de deuses, tá? Eu falei de poucos aqui, mas tem vários, vários e vários se vocês pesquisarem. Eu não citei, por exemplo, a Artemis, que é a deusa da lua, a Deméter, que é a deusa da terra, Dionísio, deus do teatro, do vinho, Eos, deus do amanhecer, Eros, o deus do amor, Hera, deusa dos céus. A Hera eu citei, tá? Mas eu não citei, por exemplo, a Hestia, que é a deusa do fogo, as horas, que eram as estações do ano, e entre vários outros deuses aí que vocês podem estar vendo, ok? Bom, eu coloquei para vocês aqui dois filmes muito bons, tá? Duas produções ótimas, que é Imortais. Já assisti, recomendo bastante, tá? Não vamos falar sobre o filme porque não é a nossa intenção agora, para não prolongar. Fúria de Titãs, que se eu não me engano tem uma sequência, tem o 1 e o 2. O 3 eu acho que eu não tenho, tá? Não tem, acho que não foi lançado, parou no 2. Mas é exatamente o tipo de filme que você pode estar assistindo aí para estar se integrando mais, conhecendo um pouco mais sobre a cultura dos gregos antigos. Tem também os filmes do Percy Jackson, que eu acho assim que é uma ofensa à mitologia grega. Lógico, há quem gosta, né? Eu acho que esse filme aqui é mais para o público infanto-juvenil, mas é bem assim, bem fora do contexto da mitologia grega. Eu acho que embora seja uma adaptação, né, seja uma adaptação da mitologia grega, foi longe demais. Então, eu particularmente não gosto dessa franquia. É uma opinião minha. Eu achei muito fraquinha, horrível. Mas para quem gosta, legal, assiste também, que é um bom parâmetro. Esse desenho eu gostava muito também, o Hércules da Disney, quando eu era criança eu assistia bastante, passava no SBT, fez parte da minha infância, indico também que é muito bacana, tá? Aparecem muitos deuses, muitos seres mitológicos, semideuses, heróis, enfim. E o filme do Hércules também, que é ótimo, um ótimo filme para você conhecer um pouco mais sobre o Hércules, né? Da mitologia grega. Bom, você conhece algum desenho sobre a mitologia grega? Eu até dei umas dicas para vocês, já até coloquei algum spoiler aqui para vocês assistirem, tá? Não é exatamente obrigatório assistir, mas seria legal você dar uma verificada, assistir, ler um pouquinho a respeito para você ver como que a mitologia grega, como que os deuses são abordados dentro dessas narrativas. Esse é um ótimo exemplo para vocês estarem assistindo.
Já começa logo com a estátua da deusa Atena no santuário da Grécia atual. Então é você, Hades, o imperador do inferno? O que é que você quer de E mim nós já vemos agora? duas figuras da mitologia grega, dois deuses, Hades e Atena. Hades, o mundo dos mortos, e Atena, deusa da guerra, da sabedoria e da justiça, que estão prestes a iniciar uma guerra santa. Vale a pena assistir, vou deixar um card para vocês aqui também conferirem. Bom, você conhece algum jogo de videogame que fala sobre a mitologia grega, que aborda a história dos deuses gregos, do panteão grego? Também já dei spoiler para vocês, então acho que vocês sabem de que jogo que eu estou falando. God of War. Se puderem, joguem, deem uma olhada no YouTube, que tem as histórias, os vídeos completos. Dê uma pesquisada nas curiosidades, que tem muita coisa bacana sobre mitologia grega dentro dessa franquia. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. Do not pursue this path of God. Essa franquia de 2005, tendo Kratos como personagem principal, né? Ele vai atrás de se vingar do deus Ares, o deus da guerra, né? E tentar principalmente apagar as memórias das atrocidades que ele cometeu, como por exemplo matar a própria família. E aí ele é orientado durante todo o jogo pela deusa Atena. Bom, só pelas imagens aí você já viu que vale muito a pena conferir. Esse jogo inclusive é para PlayStation 1. E para terminar aqui, né, já estamos quase no fim, nós vamos falar sobre as influências da cultura grega, tá? Sobre a cultura romana. Nós não vamos entrar na parte de história sobre a dominação romana, mas nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão dessa aculturação, tá? Que a cultura romana sofreu ao dominar a Grécia. Bom, e aí nós vamos falar dos deuses, esses mesmos deuses do panteão grego, que eles foram absorvidos pela cultura romana, tá? E aí eles receberam nomes diferentes, mas praticamente com a mesma atribuição. E esses deuses também, eles seguiam os mesmos ideais da arte clássica grega lá atrás. Beleza, harmonia e equilíbrio da composição. Ou seja, eram os mesmos deuses, porém com nomes, nomenclaturas diferentes. Mas as suas atribuições eram as mesmas. Vamos conhecer um pouquinho desses deuses aqui. Nessa tabelinha mostra muito bem. Olha lá, o nome grego de Zeus, depois para o romano se tornou Júpiter, mas continuou sendo governante do Monte Olimpo, lá o deus dos deuses e dos homens. Atena passou a ser Minerva, deusa virgem, protetora das artes domésticas, da sabedoria e da guerra organizada. Artemis se tornou Diana, deusa virgem, irmã gêmea de Apolo, poderosa caçadora e protetora das cidades, dos animais e das mulheres. Afrodite, a deusa do amor e da beleza lá em Roma, se tornou Vênus. Inclusive mostrei uma escultura dela para vocês na aula 2. Hera se tornou Juno, a esposa de Zeus, protetora do casamento, das mulheres casadas e das crianças. Deméter se tornou Ceres, deusa da colheita e da agricultura. Hermes se tornou Mercúrio, filho de Zeus e também mensageiro, aquele que tem lá as asinhas no sapato. Poseidon se tornou Netuno, mas mesmo assim continuou sendo deus do mar e dos terremotos.
Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, do teatro, se tornou Baco. Então, como vocês podem ver, mesmo que a cultura romana se apropriou da cultura grega, apenas mudaram os nomes, tá? Mas as atribuições dos deuses se continuaram as mesmas. Então, o panteão romano é praticamente o mesmo que o panteão grego, só que com nomes diferentes. Gostou de conhecer mais sobre os deuses do panteão grego e também do panteão romano? O que você achou? Caso precise, retome o conteúdo. E boa atividade a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau e um abraço.